Bom dia, Oi, intercâmbio. Boa tarde, Andréia. Tudo bem com boa você? tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo em paz. Estamos Maravilha. aí aguardando momentos, né, Andréia? A gente está assim, queria estar fazendo mais coisas, né? Pois é, Efetivamente. Mas eu estava aqui comentando que a questão da jornada, né, de pensar nessa jornada, nesse planejamento, é muito importante. Então, a gente sim. sabe que as coisas vão voltar, né? A gente vai poder fazer os Uhum. intercâmbios presenciais que a gente tanto, né, ajuda aí os estudantes a montar, elaborar, mas é isso, toma-se um tempo para planejar, né? Toma-se um Exatamente. tempo, tem muita questão aí que a gente vai falar hoje um pouquinho, desde a escolha, né, Andréia, e até a concretização desse sonho. Quanto melhor esse planejamento, mais uma certeza aí de um sucesso dessa batalha, dessa jornada que a gente Com está certeza. levando, né? Então, aqui Uhum. a Andréia está aqui comigo, a representante de vendas da TriW. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho a TriW também, nossa parceira aí na High School nos Estados Unidos. Maravilha, Van. Obrigada aí pelo convite, pelo espaço de vocês. E muito boa sorte aí nessa jornada do estudante. Adorei a ideia. E hoje aí começando então com High School, né? Não poderia ser diferente. Como a Vanessa falou, meu nome é Andréia, sou representante de vendas da 3W aqui no Brasil. Então fico em São Paulo. E a 3W é uma organização de high school. Então nós representamos cerca de 40 escolas particulares nos Estados Unidos para alunos que queiram fazer o ensino médio, né? Seja aí um semestre, um ano, ou até mesmo mais tempo, né? A gente tem muitos alunos aí que vão para o high school já pensando na universidade nos Estados Unidos. Então, isso é bastante comum e como a Vanessa falou, o planejamento é muito importante e um planejamento adequado e até mesmo começando com bastante antecedência, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de deixar tudo para a última hora, né? Mas é bem importante a gente começar esse planejamento aí desde novinhos, principalmente quem pensa na universidade nos Estados Unidos, né? Isso mesmo, beleza. Você falou, né? O high school é um dos caminhos aí para se começar a vida do estudante no exterior. E quando a Sim. gente fala high school, algumas pessoas não sabem exatamente o que significa o high school. Então, vamos falar um pouquinho desse modelo educacional, né? Diferente. O que, que é o que, que representa o high school em relação ao modelo educacional brasileiro e o americano? Legal, essa é uma ótima pergunta, porque realmente, high school, às vezes a gente vê esse termo e fala, puxa, mas o que que é, afinal, esse tal de high school, né? Então, o high school nada mais é do que o ensino médio, né, nos Estados Unidos. Então, eles chamam de high school. E os alunos brasileiros que querem fazer uma parte, né, do ensino médio nos Estados Unidos, eles podem. A gente tem aí algumas opções, até mesmo em termos de duração, né? O mais importante aqui é a gente observar as datas de início do programa. E por que eu falo isso? O calendário americano é diferente do brasileiro. Então aqui a gente tem aí o nosso início do ano letivo em fevereiro, né? A gente estuda até junho, temos julho inteiro de férias, depois volta em agosto até novembro, mais ou menos. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Então, o ano letivo se inicia em agosto, na verdade, que é o verão para eles, né? Então, principalmente por conta dessa diferença aí, né, das estações é que se dá essa mudança no calendário. Então, o ano letivo começa em agosto, vai até dezembro, primeiro semestre, eles têm ali uma paradinha no final do ano curta, de 2 semanas, voltamos aí em janeiro, até final de maio, início de junho. Então, em termos de datas, é mais ou menos esse daí o calendário americano. E aí o aluno brasileiro, ele tem a possibilidade de fazer um semestre letivo, né? Nós chamamos de semestre letivo, onde o aluno estuda de agosto até dezembro, ou de janeiro a maio, ou então o aluno pode fazer o ano letivo completo, estudando de agosto até maio do ano seguinte, né? Então, geralmente são essas duas opções aí de duração, né? Se o aluno quiser ficar mais tempo, ele pode. Na escola particular, ele pode, tá? Então, esse daqui é até um grande benefício da escola particular. E é por isso que nós temos essa questão da preparação para a universidade muito forte.
porque uma preparação adequada para a universidade, ela dura pelo menos um ano, né? No mínimo um ano de programa aí é interessante, né? Então, o high school nada mais é realmente do que o ensino médio, né? E as datas de início é que são um pouquinho diferentes. Exato. Importante também até a questão da idade, né, André? A gente está falando aqui de high school, de ensino médio, mas considerando esse planejamento, então, assim, tem que pensar isso com antecedência. Então, a partir de que idade que a gente já pode, né, conversando aí com as famílias que têm filhos aí 13 anos, 14 anos, né, que já começam a pensar nessa questão do estudo e também pré-requisitos. A gente sabe que tem algumas questões, assim, em relação a, em primeiro lugar, a vontade do estudante, né? Não é só o desejo da família, né, Andréia? Tem essa questão também. Então, com certeza. Apesar que também a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, o que o intercâmbio pode ajudar esse adolescente / jovem, né? Nessa idade. Mas vamos falar do requisito, da pré-requisitos. Legal, essa questão da idade é bem importante porque a gente tem uma diferença também aí no high school americano. Então aqui no Brasil o nosso ensino médio tem 3 anos de duração, primeiro, segundo, terceiro ano. Nos Estados Unidos o ensino médio tem 4 anos de duração. Isso não quer dizer que tenha um 4º ano. Na realidade o nosso 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental no Brasil, para eles é considerado o primeiro ano do ensino médio. Então a gente tem aí o 9º ano, o que eles chamam de 11º primeiro e 12º, que aí é o primeiro, segundo e terceiro. Então a gente tem essa diferença aí, a gente vê muitas vezes que o high school americano é mais longo, mas é só por isso. Então eles não têm um ano a mais, na realidade eles se iniciam um pouquinho antes, né? Então, qualquer aluno que já esteja no 9º ano aqui no Brasil pode aplicar para uma high school americana, ele já é considerado aluno de ensino médio nos Estados Unidos, né? Então, hoje, por exemplo, temos muitos alunos já procurando para embarcar em agosto de 2022, né? A gente tem bastante procura já, alunos que estão no 8º ano hoje. Então, ano que vem eles estarão no 9º ano, eles já podem aplicar aí para o high school. Então, a questão da idade, ela não é tão importante quanto o ano que o aluno está estudando. Geralmente, eles têm aí 13 anos, 14 anos, varia um pouquinho de acordo até com a data de aniversário, né? Geralmente, quem faz o aniversário no segundo semestre é um pouquinho mais velho, mas o mais importante é o ano que o aluno está hoje, né? Então, a partir do 9º ano, ele está liberado aí para fazer o high school. Né? Para começar o high school, exatamente. Exato. E é interessante, né, André? Porque, assim, além dessa mudança de semestre, né, de quando começa o ano letivo, de ser 4 anos, tem uma questão curricular também, né, acadêmica, né, vamos dizer assim. Porque aqui o aluno entra no ensino médio e ele já recebe aquelas aulas, ele só recebe a grade, né? Que horas que ele vai ter o português, a matemática, enfim. Mas ele lá tem algumas questões aí que já remete um pouquinho para essa questão da independência, da liberdade, né? E a escolha das matérias, né? Como é que acontece essa escolha? É aleatório? Ele tem uma ajuda para fazer isso? Como que isso acontece? Sim, isso é bem legal, é uma diferença bacana e bem importante em relação ao sistema educacional brasileiro e americano. E essa questão aí de ter 4 anos de high school se deve justamente à preparação para a universidade, né? E por quê? Como você mesma falou, aqui no Brasil, os alunos estudam 12, 15 matérias, não existe flexibilidade. Todo mundo tem que estudar tudo, todo mundo tem que ser bom em tudo. E nos Estados Unidos, eles não acreditam nisso, né? Eles acreditam ali que cada um é um, temos aí aptidões, alguns são bons em uma coisa, outros em outras. Então, desde novinhos, os alunos, os americanos aprendem a lapidar os seus talentos, a focar naquilo que você é bom e a se descobrir profissionalmente ainda no ensino médio, né? Então, eles têm bastante flexibilidade, sim, na escolha de matérias, isso se estende sim aos nossos alunos brasileiros. Então, em geral, eles estudam 7 matérias, tá? Eles costumam estudar 7 matérias. 5 são obrigatórias, não? Então são uma exigência por parte do MEC para que o aluno não perca o ano aqui no Brasil. Então essa é uma pergunta bem recorrente. Vou perder o ano no Brasil? Vou repetir de ano? Não, não perde o ano. É como se fosse uma transferência de escola. Então, desde que o aluno estude essas 5 matérias,
tá tudo certo, né? E quais são elas? A gente tem aí o inglês, temos uma matéria de matemática, então dentro de matemática o aluno pode escolher álgebra, cálculo, estatística, geometria, então ele tem ainda uma flexibilidade aqui dentro. A terceira matéria, uma matéria de ciências, que pode ser física, química, biologia. A quarta matéria, estudos sociais, história, geografia, por exemplo. E a quinta matéria é um esporte. Então, mesmo dentro aqui das obrigatórias, a gente tem uma flexibilidade, né? E além dessas 5, então, como eu comentei, em geral são 7. As outras 2 são matérias que nós chamamos de eletivas. Então, essas eletivas são matérias voltadas para carreiras. Então, a gente tem anatomia, engenharia, robótica, finanças, marketing, negócios, a variedade é gigantesca, né? Então isso é muito legal porque a gente tem alunos já focados em alguma carreira, então eles já vão bem certeiros, eu quero estudar isso daqui, e outros não sabem ainda o que querem fazer profissionalmente, têm a oportunidade de se descobrir, né? E essa questão da flexibilidade, como você comentou, né? Você questionou se eles têm ajuda. Sim, eles têm ajuda, porque o brasileiro muitas vezes fica bem perdido na escolha de matérias, né? Afinal, aqui, como a gente não tem nenhuma flexibilidade, de repente você tem total flexibilidade, é bem confuso, né? Para o brasileiro. Então, a gente tem ali um departamento acadêmico, até mesmo nessa questão da preparação para a universidade, que ajuda os nossos alunos na escolha de matérias. Então, chegando lá, na primeira semana de aula, eles têm uma série de reuniões, né, e uma delas é para ajudar aí a escolher, né, formar a grade curricular dos alunos. Excelente. Até porque aqui no Brasil, nosso modelo, não só o modelo do ensino médio é fechado, como o vestibular. Ainda para a maioria das universidades é uma prova única, independente Exatamente. se você escolher um curso que é de exatas, que é de humanas ou que é da saúde, né? E aí lá eles já começam a ter essa preparação já durante a high school, né? Como você disse, estimulando as habilidades, as competências de cada um, aquilo que você é forte, aquilo que você quer realmente seguir, você se dedica mais para conseguir, vamos dizer assim, pontos, né? Na hora de concorrer, de aplicar nas universidades, né? E esse eu acho que é um caminho interessante, né? Porque como estudante internacional, muitas vezes a gente fala high school, já pensa, eu vou fazer um semestre e voltar e tá tudo bem. Não, é entender que isso é uma porta, é só o começo, né, da jornada. Eu acho que essa possibilidade de você se dedicar, muitas vezes até por 2 anos, né, no ensino médio lá, na high school, mas já focado nas disciplinas que você sabe que vão pontuar para você depois para uma universidade. E além do que, Andréa, as universidades também têm outras escolhas, né? Outras coisas que pontuam que a high school também oferece, né? Que são clubes, que são os trabalhos comunitários, né? Então, esses diferenciais também que são fora do currículo, né? Que vão fazer parte aí da rotina do aluno, que eu queria que você falasse um pouquinho também para nós. Claro, essa preparação para a universidade, de fato, ela é bem diferente nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, quando a gente fala que uma escola é preparatória para a universidade, o brasileiro não entende muito bem como funciona essa preparação. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma preparação única. Independente se eu vou fazer medicina e você engenharia. No fim das contas, estamos fazendo a mesma preparação, que é foco no Enem e foco no vestibular. Todo mundo faz uma prova e se passou, ótimo, se não passou, tenta de novo depois. Já nos Estados Unidos, eles têm essa preparação durante os 4 anos de high school. E como que funciona, né, essa preparação? Com base aí nas matérias que o aluno faz, nas atividades extracurriculares, que são os clubes, por exemplo, que você comentou. Então, os alunos nos Estados Unidos, eles montam um currículo nesses 4 anos de high school. Eles não fazem uma prova, né? Então, esse currículo, eles vão colocar lá todas as matérias que eles fizeram, as atividades extracurriculares, trabalho voluntário, as notas que eles tiraram, qual é a média geral de todas as matérias. Por isso que eles dão muita importância aí a cada prova, a cada nota, nada de estudar para passar, né? Para tirar ali na média e passar, nada disso. Eles realmente se importam, isso daí é o GPA, que se chama, né? Que é a média de todas as matérias. Então, algumas universidades têm até um GPA mínimo, né? Então, se você não tiver, por exemplo, 4.0, nem adianta tentar, que não é aceito. Então, toda essa preparação, ela acontece durante o high school com base nos objetivos do aluno. Então, pode ser
que ele pense em Harvard, por exemplo. Então, o papel da escola preparatória é entender o que ele precisa ter no currículo dele para ser aceito em Harvard. Então, qual é o GPA que Harvard pede, quais são as atividades extracurriculares, quais matérias seriam interessantes, e juntos eles montam um plano de estudos para enriquecer o currículo dele, para que quando ele envia esse currículo, né, que a gente chama para a universidade, ele tenha ali, ele seja um candidato forte, ele tenha chances de ser aceito, né? Então, essa preparação se dá dessa forma. Até mesmo os esportes são extremamente importantes, né? Esportes são muito bem vistos pelas universidades, esporte demonstra trabalho em equipe, liderança, iniciativa, então algumas universidades podem até ver com bons olhos determinados esportes, e alguns alunos são muito bons em alguns esportes e conseguem até mesmo bolsa atlética, né? Esse é um caminho. Nos Estados Unidos eles dão bastante valor ao esporte, então o esporte realmente abre portas para os alunos em termos de universidade, então esse é um outro caminho através do esporte, né? Então a preparação realmente lá, cada aluno tem um plano de estudos diferente, por mais que a gente estude aí todo mundo na mesma escola, cada um vai seguir um caminho, matérias diferentes, atividades diferentes, porque objetivos são diferentes, né? A preparação é assim que se dá. Por isso que a gente fala que pelo menos um ano de high school para quem deseja se preparar para a universidade é interessante, porque o aluno americano está se preparando desde o 9º ano. E aí a gente chega lá no 3º ano, o brasileiro está atrasado nesse sentido, né? Então, quanto mais tempo, melhor para enriquecer esse currículo, ver quais são ali os pontos fracos, digamos assim, né? O que está faltando no currículo brasileiro, para que esse aluno seja aí consiga competir, né, com um aluno americano que está se preparando desde os 13 anos. Exato. Eu vou dar boa tarde aqui para o Mark, que entrou agora, o Márcio também, o pessoal que está aqui. Boa tarde, pessoal. A Juliana. Isso que você falou é extremamente importante, né? Porque, assim, existe um preconceito de que a educação americana é mais fraca, porque eles escolhem matéria, existe uma série de conceitos, né? Que, na verdade, não é nada disso. Principalmente quando a gente fala do nível das escolas privadas, da TRIW, que são escolas que a gente sabe que são escolas preparatórias, né? Então, essa explicação sua é fantástica, porque são escolas que focam exatamente naqueles requisitos que a universidade vai pedir. Então, o aluno tem essa oportunidade, né? De ser acompanhado, né, nessa preparação e não só cumprir tabela, né? Como a gente fala, como você mesmo falou, né? Estudar para passar. Porque a ideia é realmente já pensar no futuro, né? Essa é uma idade, ele está novo, realmente é uma fase ainda, mas eu vejo essa junção dessas atividades da rotina do estudante americano que não deixam de fora a questão de tudo aquilo que a idade propicia, que são os relacionamentos, o esporte, até para ter, né, essa questão da equipe, de batalhar, de competição. É natural que o adolescente tenha esse espírito competitivo, né? Então, trabalhar bem esses conceitos. E a vantagem de poder ter amigos nas escolas internacionais, ter amigos do mundo inteiro, né, Andréa? Isso é uma coisa que a gente já fala aí um pouquinho dos benefícios e desses relacionamentos que se fortalecem com o high school fora, né? Não, exatamente. Isso até entrando nessa questão de lazer, entretenimento, a gente sempre fala, né, que o high school, ele é muito mais do que um programa puramente acadêmico, ele é um pacote completo, né, porque a gente tem aí a parte acadêmica muito forte, a possibilidade do aluno escolher matérias focando em determinadas carreiras, ele aprende o inglês por consequência, então ele não faz uma aula de inglês necessariamente, alguns até fazem, dependendo do nível, mas a grande maioria acaba aprendendo o inglês ali realmente no convívio, né, no dia a dia ali da escola. A gente tem a parte de esportes, artes, que a escola oferece também, isso é bem forte nos Estados Unidos, né? A gente vê bastante nos filmes, nas séries, os musicais, peças de teatro, apresentação de dança, então tudo isso também é muito incentivado, né, pela escola americana. E tem a parte aí de passeios, de lazer, e o convívio com nativos é muito grande nas escolas da 3W, né? Até falando de benefícios, 90% dos alunos nas escolas da 3W são americanos, então a
gente realmente foca nesse convívio com nativos. A ideia é que os nossos alunos tenham aulas com americanos, façam os esportes, as atividades com americanos, né? Então a gente tem um pacote muito especial aí no High School e é uma oportunidade única, porque o High School é um programa que tem prazo de validade. Então, diferente de outros programas que você pode fazer quando você quiser, não tem idade, não tem data limite, o High School tem, infelizmente. Então, é um programa muito especial também, por esse ponto de vista. Quem tem a oportunidade de fazer é maravilhoso, né? Algo assim que vai lembrar para sempre, com toda certeza. E é o melhor momento de aprender inglês. Ainda mais novinho, assimila muito mais fácil, né? Exato. E esse é um ponto importante que eu já ia perguntar para você, porque para entrar no High School, a gente sabe que aqui o inglês é a segunda língua ensinada nas escolas, então quem está no high school já tem, né, um pouco do conhecimento, mas não tem um nível elevado, né? Muitas vezes tem um nível mais inferior. As escolas estão preparadas para isso? Como que acontece, como se dá no caso do aluno que não tem um bom nível do idioma, né? E a vantagem também de fazer isso. Sim, então a gente tem alguns pré-requisitos, né? Como eu falei, nós temos cerca de 40 escolas, então temos escolas um pouco mais exigentes aí em termos de pré-requisitos e outras menos. Mas a gente tem para todos os perfis, né? Então, tenho escolas que aceitam alunos sim com um inglês mais básico, ou do básico para o intermediário, que geralmente a gente vê alguns alunos, né? Dificilmente o brasileiro não fala nada de inglês, é bem difícil, mas alguns têm um pouco mais de dificuldade. Então a Raquel até fez uma pergunta excelente aí. As escolas oferecem o ESL? Não são todas, tá? Para quem não sabe, o ESL é o English as a Second Language. Então é o inglês como segunda língua. São matérias de inglês dentro da escola para alunos internacionais, que não têm o inglês como primeira língua e sim como segunda língua, né? Então, não são todas as escolas que têm, eu diria que cerca de 90% tem o ESL. Então, quando a gente tem um aluno que tem um inglês aí mais baixo, um pouco mais de dificuldade com o idioma, a gente sempre indica, né? A gente vai direcionar para uma escola que ofereça o ESL, para uma escola que seja um pouco mais flexível nesse sentido. E o ESL não é somente aí aulas de inglês, de gramática, de ortografia. Na realidade, o ESL, ele traz uma base para que o aluno possa acompanhar as outras matérias em inglês. Então, eu sempre dou o exemplo de química. Química em português já é difícil. Imagina em inglês. Então, assim, né? Você cai de paraquedas ali. Né? Você cai de paraquedas no química em inglês. Então, alguns alunos, mesmo com um nível mais alto de inglês, eles precisam de algumas aulinhas de ESL para pegar o ritmo, né? Para se adaptar às aulas em inglês, né? Então, essa questão aí, o inglês seria um pré-requisito, mas a gente não tem um nível mínimo, digamos assim. A gente precisa avaliar o nível de inglês desse aluno, sim, mas a gente consegue praticamente encaixar qualquer perfil de aluno em termos de nível de idioma. Uma outra questão bem importante, notas, ou até mesmo alunos repetentes, a gente também consegue aceitar. Isso porque a gente tem em todas as nossas escolas como se fosse um reforço pós-aula, a gente chama de study hall. Então, todos os dias, todas as escolas ali têm esse study hall. Pode ser dentro da acomodação, em alguns casos, ou na própria escola, mas um aluno que tem mais dificuldade acadêmica, pode ser exigido que ele participe do study hall no primeiro, no segundo mês, enfim, vai depender um pouquinho do perfil, mas por esse motivo a gente consegue aceitar alunos que têm alguma nota mais baixa em alguma matéria, ou até mesmo alunos repetentes, né? Então, até mesmo a questão aí de saúde, tem alguns programas de high school que não aceitam alunos que têm, por exemplo, algum tipo de alergia ou alguma condição médica, mas porque eles não podem dar suporte para esse aluno. Esse é um aluno que pode precisar de uma atenção ali em determinados momentos, né? Então, eles não aceitam por não conseguirem dar suporte para esse aluno. A gente já consegue, né? Então, a gente só precisa direcionar para a escola certa. A gente é bem flexível, então, quanto a pré-requisitos. O mais importante é o aluno estar cursando o ano correto aqui no Brasil. Sim. Estando aí no ano correto, a gente praticamente consegue direcionar qualquer perfil de aluno, né? Desde que ele vá para uma escola que tem aí o que ele precisa.
esses diferenciais da Tridável que realmente encantam, né? Porque realmente a gente consegue fazer isso. Você citou o aluno que tem, às vezes, uma nota baixa, né? Até um repetente. E aí a gente vê exatamente o perfil do aluno que tem que se enquadrar naquele modelo que é fechado, que é o nosso, né? Então, ele Exatamente. não está indo bem naquilo porque não é a praia dele. Então, a oportunidade, muitas vezes, no modelo diferenciado, que vai destacar mais aquilo que ele gosta mais, ou aquele que se dá bem, né? As matérias em que ele se dá bem, às vezes pode ser até um up, uma questão de melhora, até na autoestima, dar um gás na carreira, já começar a fortalecer esses benefícios, né, que a gente fala, além da imersão também no idioma, né? Então, assim, a imersão, o aluno ele chega às vezes com um nível baixo até do idioma, como você citou, como a gente comentou agora, mas ele não está só na aula, né? Não é só a aula que está no inglês. Então, ele tem todo o dia, né? Ele tem todo aquele período. Então, ele vai tomar café, se for numa board, vai tomar café. Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é o inglês o tempo todo, né? E aí a gente já puxa um pouquinho dessa questão da rotina e do tipo de acomodação, né, Andréia? Não, isso daí é super importante, até puxando um gancho que você falou agora, muitas escolas até, a gente não estabelece pré-requisitos, porque as próprias escolas costumam falar, poxa, se eu só estabeleço aqui um nível de inglês, eu posso perder um aluno incrível. Só porque ele não tem um nível de inglês, então ele não quer dizer que ele seja um aluno ruim. Ou porque ele tem dificuldade em matemática, mas ele pode ser incrível em outras áreas. Então, é como você falou, aqui no Brasil todo mundo é nivelado da mesma forma. Nos Estados Unidos não é assim. E quando você tem a possibilidade de focar naquilo que você é bom, a gente percebe as pessoas que focam naquilo que elas são boas, elas se transformam, né? E ali é onde você realmente consegue crescer e evoluir. E os Estados Unidos permite isso, né? Dá essa oportunidade para os alunos e se descobrirem, focarem naquilo que eles gostam e naquilo que eles são bons, né? E aí, falando dessa questão de acomodação, isso é algo muito importante no programa de high school, né? A acomodação é uma decisão bastante importante. A gente tem escolas que oferecem acomodação em casa de família, né? A famosa casa de família, e temos outras escolas que são boarding school, que nós chamamos, que é um perfil aí de dormitórios, né? Então, falando da casa de família, no nosso programa, as famílias, elas são sempre ali da comunidade daquela escola. Então, o que isso significa, né? São sempre funcionários da escola, pode ser um professor, o técnico de um time, ou alguém ali da administração da escola, os filhos estudam na escola, então não é qualquer família que se torna homestay. Eles são muitas vezes convidados a fazer parte ali do programa de homestay, e isso é muito importante, porque a gente tem um perfil de família bastante acolhedora, bastante participativa, né? Então, já que ela faz parte já ali da comunidade da escola, ela não precisa mudar a rotina dela. Na verdade, o aluno só entra ali já em algo que já existe, né? Então, aquela família que assiste a um jogo de futebol do aluno, por exemplo, uma peça de teatro, isso daqui faz muita diferença no programa, principalmente para o aluno brasileiro. Né? A gente sabe que o brasileiro é bem família, o brasileiro é sociável, tende a ser, né, sociável, bastante ativo, quer fazer bastante coisa, quer conversar. Então, essa imersão na cultura americana, na casa de família, ela é ainda maior. Né? O aluno entra realmente na rotina de um americano, ela tem a possibilidade, o aluno tem a possibilidade de ver como é que é realmente o dia a dia, os costumes, participar dos feriados. Né? Então, eu sempre dou o exemplo aí do Halloween. Nos Estados Unidos, eles celebram Halloween diferente daqui do Brasil, né? E é muito legal, eles vão geralmente numa fazenda, cada um escolhe a sua abóbora, chega em casa, cada um corta a abóbora, põe a vela dentro, depois vai pedir ali doces e travessuras. Então é o tipo de coisa que aqui no Brasil, por mais que esteja crescendo um pouquinho, né, a cultura é diferente, né? Algo que está ali muito enraizado, o próprio Thanksgiving, ação de graças, então participar disso ali é muito legal, é uma experiência única, né, que a casa de família proporciona com uma imersão ainda maior. Não que o boarding não ofereça isso, mas é um perfil diferente, né? Então, o boarding school,
é aquele perfil de escola onde os alunos vivem em dormitórios, então eles não têm uma casa de família, todos os alunos moram juntos, tem o house parent, né, que a gente chama, que é o adulto responsável pela acomodação, muitas vezes tem mais de um house parent que dorme, que vive no dormitório ali junto com os alunos, mas é um perfil mais de república, digamos assim, né, então os alunos dividem quarto, geralmente com alunos de outras nacionalidades, a maioria dos alunos nos boarding são de outras nacionalidades, são alunos internacionais, e aí o aluno ele tem ali a rotina do boarding, né? E é muito bacana o perfil de boarding para alunos que pensam em fazer universidade depois nos Estados Unidos, porque as universidades americanas têm esse perfil de acomodação em dormitórios, né? Os dorms, então a gente vê bastante também nos filmes e nas séries eles vivendo ali no campus, né? Em repúblicas. Então o aluno que pensa em fazer universidade nos Estados Unidos, uma dica muitas vezes que a gente dá é de repente focar num boarding school é mais interessante, porque ele já vai se familiarizando, já vai se adaptando a esse perfil de acomodação, né? E você perguntou da rotina, como é que é a rotina, né, do aluno? Independente aí do tipo de acomodação, a rotina nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil também. Então, apesar da gente estudar aqui, sei lá, 12 matérias, geralmente as aulas vão das 7 da manhã até 1 da tarde, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles ficam período integral na escola. Então eles estudam menos matérias, mas é um pouco mais intensivo, até porque as matérias elas são bastante práticas, bastante dinâmicas. A rotina do aluno também é dinâmica. Então geralmente ele estuda aí das 8 da manhã até as 3 da tarde, mas eles tendem a ficar até umas 4, 5 horas na escola para um study hall ou para uma atividade extracurricular, e eles trocam de sala de aula. Então aqui no Brasil, geralmente o aluno fica na sala de aula e quem troca é o professor, né? Nos Estados Unidos, não, cada professor tem ali a sua sala e é o aluno que vai se locomovendo durante o dia pela escola. Então ele acaba tendo uma grade curricular muito mista ali, né? Ele pode ter uma aula de biologia na parte da manhã, depois ele já tem a prática de futebol, depois ele tem o teatro, aí em seguida ele tem um laboratório de química, então é bem dinâmico, né? É diferente a rotina, e como eles estudam geralmente o que eles gostam, acaba passando bastante rápido, então a gente costuma dizer assim, de segunda a sexta o foco é escola, eles têm lição de casa todos os dias, né? E aqui, diferente do Brasil também, aqui no Brasil geralmente a nossa nota é só prova, né? A gente faz prova e é nota. Nos Estados Unidos não, eles têm nota de lição de casa, então eles têm que fazer as lições, eles têm nota de participação dentro de sala de aula, então nada de ficar no fundão só ouvindo, tem que participar, e as provas também, né? Então a nota é composta aí de diversas maneiras, né? Por isso que eles têm uma participação tão grande também em sala de aula, né? Esse ponto eu acho bastante importante em relação ao que ele está acostumado. Então, aqui ou estuda de manhã ou à tarde, às vezes no ensino médio tem alguns dias à tarde, e outros dias que ele não está na escola, a família muitas vezes está pagando por alguma atividade, né? Por fora, porque a escola não oferece, às vezes até dentro da escola, para ter uma atividade extracurricular, a família tem que dispor aí dessa mensalidade também. E o interessante é que nesse modelo, ele tem tudo isso dentro daquele pacote. Como você disse lá no começo, é um pacote completo mesmo, né? Porque ele vai ter o acadêmico, ele vai ter o esporte, ele vai ter aquele clube que ele se identifica mais, quer fazer teatro, ele quer fazer música, ele quer fazer um clube de leitura. Tem muitas oportunidades, mais a acomodação, mais as refeições, né, André? Então, assim, acaba tendo assim, um pacote completo, que se a gente comparar financeiramente o gasto que se tem numa boa escola aqui em São Paulo, por exemplo, vale muito a pena, né? Para ter essa oportunidade com esses benefícios que nós estamos colocando posteriores até, com a possibilidade de entrar numa universidade e seguir a carreira, a jornada aí, né, como estudante no exterior. Na consultoria, a gente gosta bastante de falar sobre esse perfil do aluno, né? O perfil do estudante. Porque você falou da acomodação e a gente sabe que tem uma questão bem acolhedora, gostosa da casa de família, né? Mas também tem aquele espírito mais aventureiro, independente, de estar no boarding, né? Então, a gente costuma perguntar bastante, vasculhar mesmo, assim, em relação
qual é esse estilo desse estudante? Porque muitas vezes a mãe quer que ele vá para uma casa de família porque considera mais seguro, o estudante quer ir para uma boarding porque acha que vai poder farrear. E aí a gente tem essas questões que tanto de um lado quanto do outro, as regras elas vão existir, né, André? Então tudo tem horário, a rotina, como você colocou, ela é bastante rígida, principalmente na boarding, para quem precisa estudar, porque tem um objetivo lá na frente, um objetivo maior, que não é só estudar para o dia de hoje, pela prova de amanhã, mas também tem essa questão da escola também acolher nos finais de semana, de ter atividades diferenciadas também. Então, é muito importante esse estudo do perfil do aluno, né? E isso ajuda bastante, por isso que eu digo da importância dessa consultoria, da importância da gente trabalhar com escolas, né? Saber trabalhar com um grupo de escolas, como tem a TriW, que a gente conhece as escolas, tem a oportunidade de conhecer os diretores das escolas que vêm nos visitar, né? Ou mesmo agora nesse modelo online também, né, Andréa? Mas que também nos dá muita segurança, muita garantia, que a gente consegue oferecer para uma família bastante segurança aí nessa escolha, né? Mas mesmo assim, quem quiser um tastezinho, né, André? Quem quiser provar um pouquinho, também pode voltar aí logo, a gente começa a retomar aí e fazer o mês de mini high school, né, Andréia? Como é que acontece essa oportunidade que algumas escolas também oferecem? O programa é incrível, só pegando um gancho sobre essa questão aí do perfil do aluno, esse eu diria que é um dos grandes benefícios de escola particular, porque a gente consegue focar no perfil do aluno, naquilo que ele procura. Então, como ele escolhe a escola especificamente, é por isso que a gente tem quase 40 escolas, porque tem alunos que querem focar em algum esporte, outros querem focar em uma carreira, tem gente que gosta de cidade pequena, cidade grande, cidade de praia. Então, como a gente fala aí de escolha de escola especificamente, o aluno consegue realmente ali atingir as expectativas, né, os objetivos dele nesse programa de uma maneira muito ampla, porque a gente consegue trazer aquela escola especificamente que ele quer, que tenha o perfil dele. Essa questão aí de filtro, né, de sondagem é muito importante, é por isso que, como você falou, essa consultoria é essencial. Então, juntos a gente encontra qual que é a melhor escola para aquele aluno, porque uma escola que pode ser boa para mim não necessariamente vai ser boa para você. Então, a gente faz esse trabalho aí em conjunto, né? E o Mini High School, que você questionou, putz, é um programa super legal, é um programa de férias bem especial. Esse programa, ele foi confeccionado para o mercado brasileiro, então nenhuma outra nacionalidade tem, é só o Brasil mesmo, porque a gente sabe que o brasileiro muitas vezes precisa fazer um teste, né, gosta de um test drive. Então, o Mini High School é um programa de férias que acontece em janeiro, dentro das nossas high schools, né? Então, são 4 escolas que oferecem esse programa. O aluno pode fazer uma experiência de 1, 2 ou 3 meses. Sempre tem que começar em janeiro, porque em janeiro nós estamos de férias aqui no Brasil e o americano não. Então, a vantagem aqui é que o nosso aluno brasileiro que faz um mês, por exemplo, né, ele fica lá durante o mês de janeiro, ele não perde aulas no Brasil. Então, aquelas 5 matérias obrigatórias que eu comentei, ele não precisa estudar, porque como ele não está perdendo aulas, ele não precisa validar nenhum tipo de nota no Brasil, então é uma experiência aí de férias. Ele pode estudar umas 7 matérias que ele realmente gosta, focando ali naquelas eletivas que nós comentamos, e aí ele faz um test drive para o programa. Alguns gostam de se inscrever primeiro aí no Mini High School para ver se é isso mesmo que querem, se dá conta de ficar um semestre, um ano, e aí qualquer coisa fazem uma extensão, e outros realmente preferem uma experiência curta, porque de repente querem fazer universidade aqui no Brasil, não querem perder muito conteúdo, tá tudo certo. A gente fez esse programa para quem quer também ter essa experiência de high school durante as férias aí de janeiro. E uma vantagem muito grande é que esse programa, ele é um programa de férias com nativos. Então, é muito difícil a gente encontrar programas de férias, né, para intercambistas que você conviva com nativos. A grande maioria é em escolas aí de idiomas, onde você vai conviver somente com outros alunos internacionais. A convivência com nativos é bem limitada em outros programas de férias, mas no Mini High School, não, são os mesmos 90% de alunos americanos. Então, Mini High School vale aí para você que quer fazer um programa de férias mais
acadêmico ou também para aquele aluno que quer fazer um test drive aí para o high school, né? E não deixa de ser uma imersão, né, André? Porque um mesmo idioma, a gente sabe que é um ganho bastante diferente. Porque, como você falou, ele já está com nativos na sala de aula. E toda aquela questão da rotina que a gente falou anteriormente, até para comprar um cachorro quente na esquina, quer dizer, ele vai ter que ter aí, né, vai ter que se virar com o seu idioma. Né? E eu também gosto muito de frisar a questão do high school para o público brasileiro, quanto difere assim, em relação à independência, né? Porque a gente sabe que aqui o adolescente ainda é muito bajulado, né? O brasileiro tem aquela coisa de eu sou mãe, já tive filho adolescente, outra aí chegando na adolescência também. A gente põe embaixo da asa, a gente faz muita coisa pelos nossos filhos. Aqui é uma questão de cultura, né? E nos Estados Unidos, nessa faixa etária, já começa a criar um pouco de independência, né? Até cuidar do próprio quarto, seja numa casa de família, seja na boarding, a limpeza do quarto é por conta dele. Ele tem que, né, lembrar que ele tem que botar roupa para lavar, ele tem que lembrar que ele tem que passar a vassoura. Então, essas questões, elas são de extrema importância para o público brasileiro. Eu acho que isso dá um grande diferencial, né? Um aprendizado muito grande e, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto esse espírito também acolhedor, né? Quem vai com mente aberta para conhecer essa cultura nova acaba fazendo bons relacionamentos também, né? A gente costuma dizer muito essa questão da cultura, porque nossa cultura é nossa aqui dentro do nosso país. Quando a gente vai para um outro país, a gente tem que entender, aceitar e viver a cultura do outro. Né? Conhecer o diferente é muito legal, tudo mais, né? Você mostrar, fazer um dia, eu vou fazer um prato típico aqui do meu país, legal, mas entender que no dia a dia você está vivendo a cultura do outro. E eu acho que esse é um benefício também em relação à tolerância, né? Para essa idade. Eu acho que até eu acrescentaria ali que a gente falou do pacote completo do high school, a parte acadêmica, esporte, eu acrescentaria aí a independência e maturidade. Com certeza os alunos desenvolvem bastante, porque é como você falou, é uma questão cultural. Nos Estados Unidos, desde novinhos eles têm tarefas dentro de casa, então, claro que as tarefinhas, né, ali, tirar a louça depois do jantar, tirar o lixo, até mesmo cortar a grama, então isso é muito comum nos Estados Unidos e os nossos alunos, sim, que ficam na casa de família, eles entram nessa rotininha, então eles têm tarefas, todo mundo tem tarefas ali, né, eles falam, não é hotel, ali eles fazem parte, é família, então cada um tem a sua tarefa e eles vão adquirindo essa independência, essa maturidade desde novinhos, né, esse senso de responsabilidade, como a gente falou, de ter lição de casa todo dia, tudo que eles fazem importa, né? Então, é uma mentalidade diferente. Cada nota que eu tiro importa. Cada ação que eu tomo tem uma consequência lá na frente, né? Então, é muito bacana isso para o nosso aluno ter uma outra visão de mundo. Como você falou, é uma cultura diferente, é importante ter essa mente aberta. Então, a rotina, realmente, ela é um pouco diferente. Essa questão de tarefas é algo importante no high school e eu diria que é essencial para adquirir essa independência e maturidade. Os alunos voltam, alguns pais até falam, ela não sabia nem arrumar a cama e voltou, agora ela lava a própria roupa. O que aconteceu com a minha filha? Mas é super comum, né? Cada um lava a sua própria roupa lá, né? E essa questão de até liberdade, né, que você perguntou, é um pouco diferente, porque como eu comentei, de segunda a sexta, a rotina é escola, então dificilmente eles vão num shopping, num cinema, depois da aula, como a gente faz aqui no Brasil, né, então de final de semana, sim, eles têm tempo livre, eles podem passear com os amigos, claro que essa parte aí é super importante, passeios e lazer, isso daí é essencial no high school, mas eles têm horário para ir, horário para voltar, tem que avisar com quem vai, onde vai. Então, quem fica em casa de família, cada família tem a sua regrinha. Já quem fica em boarding school tem uma regra única para todos os alunos do boarding. Então, alguns boardings o aluno precisa assinar na hora que sai do boarding, assina na hora que volta, mas eles têm liberdade, sim, de passear, de curtir o intercâmbio como um todo, né? A diferença só é que a rotina durante a semana ela é mais focada na escola, diferente daqui que a gente consegue focar
um pouquinho em cada coisa, né? Nos Estados Unidos, não. É muito importante essa questão aí do foco nos estudos, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, é para um objetivo maior, né? É enxergando lá na Exato. frente, né? Quem está fazendo esse tipo de experiência, seja por um período menor, ou seja com a intenção realmente de ficar para a universidade, é uma experiência para a vida, né? É memorável, né? Aquilo que você vai guardar, você vai ter situações parecidas com os filmes que a gente assiste, de ter o seu armário no corredor, de ter o seu quarto, dividir o quarto com um amigo, muitas vezes. Então, essas situações, elas são extremamente memoráveis, né? Mas tudo isso é o que a gente começou falando lá no começo. Para o sucesso disso, para realmente ser esse sonho, né? Existe aí uma necessidade de um bom planejamento, um planejamento das próprias vontades, um planejamento financeiro, né? Também que se faz junto à família, com várias vantagens que a gente já citou aqui nessa live. Então, eu vejo que dá para planejar, dá para conquistar esse futuro aí para o filho, né, para o adolescente, e quem sabe até investindo aí numa universidade também nos Estados Unidos, ou com o diploma de high school dos Estados Unidos, conseguir uma universidade até em outro país, se for o caso, né? Exatamente. E eu queria só complementar uma coisinha, Van, que você comentou no início da live, que eu acho super importante. O aluno precisa querer fazer. Então, assim, a vontade do aluno é muito importante, porque como a gente falou, a rotina é diferente, é uma rotina que pode até ser intensa de um determinado ponto de vista, por ser bastante dinâmica, mas o aluno precisa entender que vale a pena fazer esse esforço hoje para colher esses frutos no futuro. E às vezes o adolescente é um pouco imediatista, né? Então é importante fazer até esse trabalho com os filhos ali, né? Um pai que tá pensando em mandar o filho para fora nesse sentido, é importante que a gente consiga fazer esse adolescente entender a importância disso, né? E é uma experiência única, né? Tem pessoas que gostariam muito de ter essa experiência, infelizmente não podem. Então eu acho que essa questão da entrega do aluno é bastante importante, né? Sem dúvida. E como eu falei também, a questão das garantias, né? A gente passou aí por um momento, né? Está passando ainda por uma pandemia, um momento que mudou várias coisas da nossa dinâmica, né? Na questão do intercâmbio, do turismo, estão sofrendo ainda mudanças, mas quando a gente está junto de grupos sérios, né, de grupos fortes, a gente tem uma questão até da garantia. Então, esse respeito até ao investimento que a família vai fazer, a gente leva muito a sério, né? Porque não é barato, não é uma coisa, mas a gente tem essa preocupação, né, de colocar esse investimento, colocar esse patrimônio da família aí nas mãos de pessoas que a gente sabe que vai poder arcar aí com o que é apresentado. Andréia, muito obrigada por ter dividido aí esse momento conosco, estreando, né, a nossa série da Jornada do Estudante no Exterior. Como eu falei aqui no começo, a gente vai fazer nas próximas semanas mais alguns encontros. E quem sabe voltamos aqui com a Andréia para apresentar algumas escolas, que também é bem legal, né, Andréia? Falar o forte de algumas escolas, as escolas que gostam, estão mais acostumadas com brasileiro, né? Tem aquele jeitão já estão bem acostumados, então a gente também pode fazer isso no futuro. Tá bom? Com certeza. Agradeço mesmo de coração você aqui. E até uma próxima. E para quem esteve aqui com a gente, também agradeço muito. Vai ficar gravado. Manda para os amigos aqui a dicasinha aí para assistir, porque tem muita informação de conteúdo aqui nessa live de hoje. Obrigada, Andréia. Um beijo no coração. Obrigada, Van. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todo mundo aí. Espero que tenha sido esclarecedor. Vamos marcar a próxima, sim. Será um prazer. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.